Olá, meu colega professor, olá, minha colega professora. Vamos pensar sobre ela, sobre a reserva de emergência. Agora que você tem as entradas, as saídas, as receitas e as despesas controladas, organizadas, que você categorizou as despesas, as saídas, né, em categorias e consegue ver se você está gastando demais em um lugar, de menos em outro, organizar isso e tentar economizar aqui, economizar lá, para, obviamente, as suas receitas sempre estarem maiores do que as suas despesas e organizar também a questão dos investimentos. A gente vai tentar entender nas próximas aulas, vamos destrinchar esses investimentos, porque ele está no plural, né? Investimentos, né? O que seriam esses investimentos? E você vai ver que um desses investimentos é a própria reserva de emergência. Investir em reserva de emergência é investir na sua segurança. É importantíssimo você ter uma reserva de emergência. Por quê? Porque desastres acontecem, problemas acontecem, carros quebram, casas dão problemas de encanamento, de problemas elétricos, pessoas ficam doentes, coisas acontecem e essas coisas que acontecem vão exigir das tuas finanças, vão pegar das tuas finanças. E como você vai ver nas próximas aulas, é péssimo você depender do cartão de crédito para essas emergências. Porque eu vou falar nas próximas aulas sobre uso de cartão de crédito e financiamentos, né? Que quando você está a pedir, que usar o cartão de crédito parcelado ou financiar alguma coisa é uma maneira de você pedir dinheiro emprestado para alguém. Quando você pede dinheiro emprestado para alguém, no caso instituições financeiras, vai ter juros. E esses juros, né, a longo prazo, eles comem a capacidade de compra do seu dinheiro, né? Então, se ocorreu alguma coisa na sua vida e que você teve que essa coisa custou R$ 5.000, né, deu uma infiltração na sua cozinha, e essa infiltração ela vai te custar R$ 5.000 para consertar. Você botar esses R$ 5.000 em 12 vezes no cartão de crédito, ao invés de pagar R$ 5.000, você vai acabar pagando R$ 7.000, R$ 8.000. Se você precisar fazer um financiamento para isso, vai ter que pagar mais ainda. Entende? Então, é muito complicado, é muito complexo você depender de financiamentos e cartões de crédito, principalmente por questão de emergência. Mas também é complexo você depender disso para qualquer outra situação. Aí que entra os investimentos. Os investimentos é você botar dinheiro antes nesses lugares para que você possa pagar essas coisas à vista, emergências quando elas surgirem, que você possa pagar à vista e com dinheiro ali que você tem guardado, e também objetivos de compras e, enfim, objetivos de curto, médio e longo prazo, você também possa pagar à vista ou pelo menos dar uma boa entrada ou pelo menos, enfim, o dinheiro que você tem ali ajudar a você pagar menos ou zero, ideal, né? Zero, pagar zero juros e não ter o seu dinheiro comido, né? Porque é isso, quando você parcela alguma coisa, seu dinheiro é comido, ele perde o seu valor e tanto trabalho que você fez vai trazer menos resultado em qualidade de vida para você. É isso que a gente está falando no final das contas, tá? Então, hoje a gente vai falar de reserva de emergência. Então, esses gastos aqui com investimentos, você vai ver que a gente vai destrinchar, eu até vou adicionar aqui algumas linhas, ó. Vou adicionar algumas linhas, porque vai ter aqui, para baixo, isso, vai ter investimento na reserva de emergência, e daí vai ter, claro, os outros investimentos, né? Por exemplo, investimento para, daí objetivo 1, né? Sei lá, comprar um carro. Comprar carro. Estou inventando. Investimento para comprar casa. Né? O ato de comprar uma casa, o ato de comprar um carro, o ato de ter uma reserva de emergência não é necessariamente um investimento. Agora, você guardar dinheiro para essas coisas é investimento. Você vai ter que investir esse dinheiro e no lugar onde você vai estar investindo, esse dinheiro vai estar dando juros, né? Vai estar crescendo. Então, você pode colocar
essas categorias de investimento para você visualizar esse desejo, inclusive, né? Vou até colocar algumas outras, não importa qual o seu investimento, né? Então, comprar carro, comprar casa, e eu vou colocar aqui um de longo prazo. Investimento de aposentadoria. Ou seja, quando você tiver 60, 50 anos, você quer ter uma renda passiva ali de 5 mil reais para você poder parar de trabalhar. Estou inventando aqui, seria um investimento. Isso tudo entraria na categoria de investimentos. Esse aqui, para carro, seria um investimento de curto prazo, para casa de médio prazo, aposentadoria de longo prazo. Estou inventando. E aqui você vai colocar esses orçamentos, 200, 300, 100, 150. Então, estou inventando. Nessa aula aqui, eu vou falar sobre isso aqui, ó, investimento em reserva de emergência. Como decidir o valor que você vai investir na sua reserva de emergência e o valor que precisa ter na reserva de emergência. Muita gente tem várias maneiras de ensinar isso. Eu já estudei com vários especialistas em finanças e teve muita gente falando muita coisa nesse sentido. O importante é você saber o valor final que você quer ter para todo investimento. A quantidade de meses e o aporte. Tá bom? Aporte é quanto você vai colocar cada mês para você atingir esse valor final. Então, o valor final que você quer ter, vou aumentar aqui um pouquinho, é 10 mil. Deixa eu só botar isso aqui em dinheiro. Vou colocar aqui em moeda. Aqui você não está vendo, né? Porque eu estou na frente. Deixa eu sair da frente aqui. Agora sim, né? Conseguem ver agora? Ó? Então, temos valor final, quantidade de meses e aporte. Vamos supor que você quer ter na sua reserva de emergência, você precisa ter, vamos supor aqui, 30 mil reais. Tá bom? A quantidade de meses que você vai ter, que você vai ter até chegar nesses 30 mil reais, você vai decidir aqui. Eu quero juntar minha reserva de emergência em um ano, em 12 meses. Esse aqui não é moeda, esse aqui é número. E é número sem vírgula, que é número de meses. 12 meses. Logo, o aporte mensal vai ser o valor final dividido pelos 12 meses. Tá perfeito isso? Não, não está perfeito isso. Por que não está perfeito isso? Porque o teu aporte, se você fazer investimentos que rendem, né, investimento em algum lugar que o teu dinheiro rende, o próprio dinheiro ele vai crescendo, então não vai precisar de tanto aporte. Tá bom? Daí você vai entrar aí a taxa de crescimento desse dinheiro, é o dinheiro trabalhando para você. Esse cálculo eu vou deixar para que você faça lá uma consulta financeira com um consultor financeiro ou faça um curso de finanças para você mesmo calcular isso. Eu não vou entrar nesses cálculos mais complexos de finanças, tá bom? Porque eu não quero errar. Eu faço eles, né? Eu tenho eles aqui para minha vida pessoal, mas eu não quero ensinar errado para vocês porque eu não sou especialista, como eu já falei dezenas de vezes aqui nesse curso. Mas, por enquanto, esse cálculo bem simplificado já é o suficiente, tá bom? Esse cálculo super simplificado já é o suficiente para você ter, porque na pior das hipóteses, o teu dinheiro vai render e no final desses 12 meses você vai ter mais que 30 mil ou você vai conseguir os 30 mil antes dos 12 meses. Essa é a pior das hipóteses, tá? Então, para investimentos de curto prazo, um cálculo simples assim, objetivo, já é mais que suficiente. Para investimentos de longo prazo, esse cálculo aqui já não funciona muito bem, porque no longo prazo a taxa de juros influencia muito. Por quê? Porque os juros, juros sobre juros sobre juros. O seu dinheiro vai crescer e o valor que ele cresceu somado com o valor que tinha antes, ou seja, o valor final, vai crescer percentualmente também. Daí o valor final vai crescer percentualmente. Então, isso que a gente chama de juros compostos, né? Eles vão crescendo quase que exponencialmente, né? Um gráfico exponencial. Então, por isso que quando a gente pensa em objetivos mais, vamos supor aqui, vou comprar um carro daqui a 5 anos, vou comprar uma casa daqui a 20 anos, vou me aposentar daqui a 40 anos, isso começa a ficar mais acentuado, essa taxa muito mais acentuada, e você vai precisar investir muito menos por mês do que simplesmente o valor que você quer ter no final dividido pelo número de meses. Tá? Então, para a reserva de emergência, pode fazer o cálculo dessa maneira aqui. Para outros investimentos, não. Daí eu vou falar sobre os outros investimentos,
eu vou falar depois em outras aulas, tá bom? Mas vamos lá. Então, o teu valor final aqui, vamos supor que seja 30 mil de reserva de emergência, vai dividir pelo número de meses que você quer constituir essa reserva de emergência, você vai ver que você vai precisar de R$ 2.500 que você vai juntar todos os meses. Aí que entra, enquanto você não tem uma reserva de emergência, o ideal, o que eu vejo muitos profissionais das finanças falando, é que você enxugue ao máximo os seus gastos, enxugue ao máximo esses gastos, para você conseguir construir a tua reserva de emergência. Por quê? Porque reserva de emergência é algo muito importante. É a tua segurança, tá bom? É você, é sobre porque a gente nunca acredita que vai dar algum erro, né? Algum problema, né? Algum perrengue. Mas a vida acontece os perrengues e ao longo da tua vida com certeza vão ter pelo menos um ou mais perrengues que vão exigir muito das tuas finanças. E nesse momento você não vai querer pedir dinheiro emprestado para alguém, você não vai querer pedir dinheiro emprestado, muito menos para bancos, tendo que pagar juros, tendo que fazer empréstimos, etc. Você vai querer fazer financiamentos, você vai querer ter o dinheiro ali para você utilizar essa reserva de emergência, para você gastar essa reserva de emergência com a emergência que surgir. Tá bom? Então é importante. Agora, como é que eu calculo esse valor final? Esse valor final também é calculado. Muita gente ensina a calcular ele. Deixa eu adicionar algumas linhas aqui para baixo. Deixa eu vir aqui um pouco mais para o lado para vocês conseguirem enxergar. Muita gente ensina a calcular esse valor final aqui, ó. Deixar mais bonitinho aqui. Colocar as linhazinhas. Muita gente ensina a calcular esse valor final a partir de os gastos que você tem no mês. Então, vou dar um exemplo aqui. O meu total de gastos no mês é 6.023, tá? 6.023. Então, esse é meu total de gastos. Vou colocar aqui. Total de gastos em um mês, tá? Tem gente que diz para calcular a reserva de emergência a partir do total de gastos de um mês, que no meu caso aqui é 6.023, no caso do exemplo, tá? Não no meu gasto da minha vida pessoal. Minha vida pessoal é um pouquinho a mais que isso. Total de gastos em um mês é 6.023. Tem gente que diz para calcular a partir do número de meses que você conseguiria ficar sem trabalhar pagando as suas contas. E daí a emergência, nesse exemplo, seria você perder o emprego. Então, ocorreu a emergência de perder o emprego, quantos meses eu consigo pagar as minhas contas até arranjar um outro emprego? Então, seria essa a lógica da construção por trás de uma reserva de emergência calculada a partir dos seus gastos mensais. Porém, nós que somos professores autônomos, já sabemos que a gente não tem como perder nosso emprego, né? A gente não tem como perder nosso emprego. O que a gente perde é um percentual dos alunos. A gente perde 10% dos alunos, 15% dos alunos. Na pior das hipóteses, a gente perde metade dos alunos. Tem professores que trabalham em nichos específicos que os alunos renovam todos os anos, ou seja, o professor pré-vestibular chegou no Enem, os alunos fazem o Enem, muitos deles passam, pouquíssimos vão ficar para o ano seguinte para fazer o Enem novamente. Então, dos 100% de alunos que você tinha antes do Enem, depois do Enem vão ficar 20%. Então, praticamente é uma renovação total de alunos. Né? Depois do Enem, daí ocorre uma perda muito grande. Só que toda essa variação de faturamento a gente compensa pela organização financeira da nossa empresa, da nossa pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica lá tem uma reserva de emergência e a pessoa jurídica lá, principalmente, tem um fluxo de caixa, que nos meses que fatura mais, continua te pagando um salário e pegando o excedente para juntar para que nos meses que você fature menos, você consiga pagar o seu salário. Então, essa maneira de calcular a reserva de emergência a partir dos gastos mensais multiplicados pelo número de meses, para mim, para o caso dos professores autônomos, não fazem tanto sentido. Mas a maioria, grande, enorme maioria de quem é consultor financeiro, de quem ensina finanças, utiliza esse método de calcular reserva de emergência. Então, eu vou ensinar esse método aqui para vocês e depois vou ensinar o jeito que eu, Lucas, leigo,
faço para calcular a minha reserva de emergência, tá bom? Então, eu vou pegar aqui total de gasto do mês, de um mês, dá 6.023. O que eu vou fazer? Eu vou pensar em 6 meses. Alguns economistas, né, alguns professores de finanças falam em 6 meses, alguns falam em 12 meses, tá? Então, eu vou multiplicar isso aqui por 6. Então, vou igual a esse valor aqui vezes 6. Então, eu vou chegar à conclusão que eu preciso ter R$ 36.138 na minha reserva de emergência. Ou por 12, que seria esse valor aqui, vezes 12. E daí eu chegaria à conclusão que eu preciso ter 72.276 na minha reserva de emergência. Ou você pode... E daí alguns profissionais também falam para você descontar desses valores aqui, claro, o próprio valor do investimento, o próprio valor dos teus aportes. Então, calcular os teus gastos essenciais. E daí eu poderia, como é que eu calcularia os gastos essenciais? Vou colocar aqui, gastos essenciais. Aqueles gastos que eu realmente preciso ter. Aqueles gastos que não tem outra maneira de não ter. Então, por exemplo, eu calcularia aqui, animalzinho. Meu animalzinho não pode deixar de, eu não posso deixar de comprar ração para ele, não posso deixar de... Então, ele entra como gastos essenciais. Entretenimento, eu posso deixar de ter entretenimento? Posso. Saúde, posso? Não posso. Então, entra como gastos essenciais. Comida, posso? Não posso. Então, entra como gastos essenciais. Transporte, posso? Depende, né? Se esse transporte é para ir até o entretenimento, ou é para... No meu caso, já que eu trabalho em casa, eu não preciso de transporte, ou praticamente nenhum transporte, né? Mas em muitos casos vai precisar, eu vou colocar aqui como essencial. Moradia também é essencial, né? Investimentos, nesse caso não, porque nesse caso é um caso de uma emergência. Então, eu vou colocar aqui como meus gastos essenciais, eu vou colocar aqui, ó, total de gastos em um mês. Vou colocar aqui, ó, essenciais. Total de gastos essenciais por mês, tá? Total de gastos essenciais por mês. Você não deve estar vendo porque eu estou com a minha câmera na frente. Deixa eu vir aqui, ó. Então, meu total de gastos essenciais por mês vai ser igual à soma disso aqui, ó, desses gastos essenciais. Então, eu vou ter 4.303, ou seja, eu gasto ao total 6.000, mas eu poderia gastar apenas 4.000 numa emergência. Então, 6 meses de 4.000 dá 25.000, 12 meses de 4.000 dá 51.000. Então, tem profissionais que ensinam a calcular da outra maneira, tem profissionais que ensinam a calcular dessa maneira, mas, na minha perspectiva, nenhuma dessas maneiras ela vai ser exatamente igual ao que você precisará no caso de uma emergência. Na minha perspectiva, não, né? É a verdade. Uma emergência, tu não tem como calcular a emergência. Pode ser uma baita de uma emergência, então, vamos supor, deu um desastre ambiental que alagou dentro da sua casa, desabou o teto por causa de uma chuva de geadas da sua casa, o seu carro deu perda total e não tinha seguro, sei lá, claro, no caso, ideal é que tenha seguro, né, professores? Né? Mas enfim, você perdeu, alguém entrou na sua casa e roubou todos os eletrônicos da sua casa, não deixou nada e não tinha seguro de nada. Então, em cada uma dessas situações, não vai ser o valor dos gastos do número de meses. Esse valor de gasto de número de meses é mais na situação de você perder todos os teus alunos, não conseguir, a tua pessoa jurídica não conseguir mais pagar o teu salário de pessoa física durante 6 meses ou durante 12 meses, que no nosso caso de professores autônomos é muito, muito, muito improvável. Tá? Então, outras maneiras de fazer o cálculo da reserva de emergência que eu faço é o que pode dar errado. Eu pergunto isso, o que pode dar errado? E quanto vai custar esse dar errado? Eu vou dar um exemplo meu e da minha esposa. Eu e a Maeli, minha esposa, a gente mora em Airbnbs. Né? A gente viaja pelo Brasil, mora em Airbnb. O que pode dar errado no Airbnb que eu vou ter que pagar? Nada. Se der algum problema no Airbnb, o problema é do dono do Airbnb, não meu. Certo? Eu e a minha esposa não temos carro.
a gente viaja por outros meios de transporte. A gente faz cicloturismo, né? Dê um Google aí o que é cicloturismo. Então a gente viaja ou pelo cicloturismo, ou com a passagem de avião, com passagem de ônibus. Então vamos pensar no avião. Se der errado no avião, né? Tomara que eu não esteja dentro dele se der errado. Mas se der errado no avião, o que pode acontecer? Eu não vou ter que pagar nada, porque não é meu o avião. Se der errado num carro, se eu estiver viajando de BlaBlaCar, ou se eu estiver viajando de ônibus, ou se eu estiver viajando de Uber, né, com motorista particular, não é meu o carro, eu não vou ter que arcar com nada. Então, se você olha para a sua vida, e despesas médicas? Despesas médicas, eu tenho plano de saúde ou não tenho plano de saúde? Eu uso o SUS ou não uso o SUS? Eu tenho INSS ou não tenho INSS? Então você vai fazendo esses cálculos e vai vendo o que pode dar de errado, o que eu vou gastar se der de errado. Agora, se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, e daí qual é o seguro? Eu tenho um seguro no carro, mas o seguro só cobre para gastos com o carro acima de R$ 2.500. Então, o que pode dar de errado? Eu tenho um gasto com o carro que seja R$ 2.400. Vou colocar aqui. Eu vou somar, igual a 2.400. O que dá de errado na minha casa? A minha casa eu tenho um seguro que cobre acima de R$ 10.000 de gastos com a minha casa. Abaixo disso, não cobre. Então, eu posso somar R$ 10.000. Eu nem tenho seguro na minha casa. Então, o que pode dar de errado? Pode quebrar tudo, pode vir um furacão e acabar com tudo e eu precisar gastar quanto? Quanto é que foi para fazer essa casa? Quanto é que custou essa casa? Quanto é que, sabe, daria uma reforma geral? Daí eu coloco esses valores e eu penso no que pode dar de errado e junto esse dinheiro para que, na pior das hipóteses, eu tenha dinheiro. É uma maneira também de calcular a reserva de emergência. Mas, no final das contas, você tem um bom valor, um valor montante realmente significativo de 25 mil, de 50 mil, de 100 mil reais, cada caso é um caso, você tem um montante significativo, te dá mais segurança. E como é que você vai calcular o teu valor mensal de aporte para reserva de emergência? É o total do montante significativo que você quis colocar. Eu vou dar o um exemplo aqui de 6 meses, tá? Então, eu vou colocar igual aqui, ó, aos 25. Então, é 25 mil dividido pelo número de meses que você quer economizar para ter isso e vai ter os R$ 2.000 de aporte por mês. Lucas, não tem esses R$ 2.000 de aporte por mês e não consigo economizar a ponto de ter esses R$ 2.000 de aporte por mês. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar o número de meses. Então, 24 meses, eu vou ter R$ 1.000 de aporte. Significa que eu vou ficar por 2 anos juntando R$ 1.000 por mês para dar o valor final de R$ 25.000. Ou posso aumentar a quantidade de meses para 36. Vou ficar 3 anos juntando para ter construída a minha reserva de emergência. Beleza? Claro, sempre, em todas as hipóteses, consulte, faça cursos de finanças, faça uma consulta com um consultor financeiro especializado que vai analisar o seu caso, vai conseguir definir uma reserva de emergência melhor para você, vai conseguir definir esses aportes melhor. Como eu falei, né? Quando o número de meses começa a aumentar, tem que ser considerado em cima desse aporte as taxas, os juros que você vai ganhar em cima do aporte que você fizer, tá bom? Enfim. É isso aí, professores, professoras. Nessa aula aqui a gente refletiu, a gente pensou na reserva de emergência. É importantíssimo que tenha uma linhazinha aqui de investimentos dos teus gastos que englobe essa reserva de emergência. Vou até colocar aqui o valor atualizado, né? A gente chegou na conclusão num aporte de 717. Vou colocar aqui 717.